Boa noite. Vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta não, uma observação na realidade. É importante que toda vez que a gente vem à nossa casa, né, a gente possa vir com o nosso coração aberto, para que a gente possa nos abastecer das orientações, das explanações, hoje em especial da palestra, né, que a gente escuta, porque sempre nos auxilia no nosso dia a dia. Né? E às vezes a gente, quando a gente vem à nossa casa, às vezes a gente não presta atenção em alguns detalhes. Nós temos os nossos comunicados aqui e às vezes a gente esquece de olhar algumas informações. Então, isso também é um estado de prece, olhar as mensagens, o que tem na nossa casa, o que está acontecendo, enquanto isso a gente vai obtendo a nossa concentração. Mas, então fica a nossa atenção, tá? Boa noite para você de casa que está nos assistindo também aqui pelo canal do YouTube Centro Espírita Oficial, Centro Espírita Miguel Oficial. Hoje nós teremos uma palestra com nosso companheiro Eduardo Henrique, do Centro Espírita Jorge Niemeyer, Parábola do Filho Pródigo. Nós vamos ter a mensagem de abertura trazida pela nossa companheira Mônica, depois a nossa prece e, finalmente, a nossa palestra dessa noite, tá bom? Mônica, por gentileza. Boa noite a todos. O livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 24. Filhos pródigos. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade, através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte, vemos os dissipadores de bens de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distante da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Graças a Deus. Obrigada, Mônica. Através dessa página de abertura, vamos então manter os nossos corações unidos, elevá-los a nosso Mestre Jesus, dizendo para ele, mais ou menos assim: Senhor Jesus, aqui estamos. Aqui estamos tentando mais uma noite recomeçar. Com a esperança, Senhor,
de tudo que nós ouvimos nessa noite, confortar nossos corações, nos trazer a esperança, a fé, para que possamos seguir na nossa semana. Nós agradecemos, Senhor, por chegar aqui. Por isso nós te pedimos, fique conosco. Envolva-nos com teu amor. Mas também, Senhor, envolva todos os nossos companheiros que nos assistem de suas casas. Toque aonde nós não conseguimos tocar, Senhor. Acalente todas as almas dos nossos irmãos. Mas acalente também, Senhor, todos aqueles que não têm quem peça por eles. Mestre querido, que a tua luz nos envolva, que teu amor permaneça conosco. E assim nós te pedimos a permissão para iniciarmos a nossa palestra dessa noite, através do nosso companheiro Eduardo Henrique, pedindo ainda, Senhor, ilumine para que suas palavras sejam claras, mas sendo necessárias para todos nós. Através da espiritualidade amiga da Casa de Miguel e Catuíte, a todos juntos que estão sempre nos sustentando, pedimos então a permissão para iniciarmos a nossa palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Companheiro, agora é com você. Boa noite a todos. Então nós vamos falar hoje, a respeito do filho pródigo, e veio muito a calhar, essa mensagem de preparação do ambiente trazida aqui pelo Emmanuel, porque quando a gente vai falar e quando a gente vai ler essas mensagens, principalmente parábolas, que Jesus traz para a gente precisa lembrar que Jesus era um mestre, em alegorias, em metáforas, em figuras de linguagem, em exageros, em hipérboles, Ou seja, ele o tempo todo falava as coisas e na hora que a gente ouve o código que Jesus traz para a gente, a principal senha, a principal coisa que a gente precisa sempre pensar é substituir tudo aquilo que a gente lê, tentando nos integrar ao conteúdo do estudo. Então, quando ele vai falar aqui a respeito do filho pródigo, a primeira coisa interessante é a gente realmente perceber, que tanto é que Emmanuel até falou a respeito. Pródigo é uma palavra que vem do latim pródigos, que é de desperdiçador, é aquele que desperdiça. Então, se dentro da parábola a imagem que Jesus faz é uma imagem de um desperdício financeiro, de uma pessoa teoricamente rica, nós já vamos, como Emmanuel colocou aqui, fazer a substituição, tentando perceber quando e em que momentos das nossas vidas nós desperdiçamos. Quando ele falou aqui a respeito de desperdiçar tempo, eu fico pensando numa realidade que a gente tem hoje em dia, que não é à toa, que o governo federal ele lançou uma medida dizendo que nas escolas de ensino fundamental e ensino médio não podem mais serem usados os celulares. Tá? Por que isso? Porque a pessoa entra no celular e todo mundo aqui deve saber como é que funciona o celular. Se você por um acaso chegar e olhar, botar no celular assim, geladeira, tá? Já era. A partir desse momento vem anúncio de geladeira, propaganda de geladeira, pessoas dando experiência de geladeira, quando aconteceu do defeito da geladeira, quem vai consertar a geladeira que você ainda nem comprou. E aí vem 500 mil mensagens tratando daquele assunto. Estou falando de geladeira. Qualquer assunto que você colocar, a quantidade de mensagens que chega é astronômica. E aí o que acontece com a pessoa? A gente sabe como é que funciona, Acredito que aqui, muitos de nós aqui, assim, de vez em quando, passemos por essa situação. 8h30, 9 horas, 10 horas da noite, aí a pessoa pega e fala assim, vou dar uma olhadinha no celular.
Já era, né? Por quê? Virão aquelas centenas, dezenas de mensagens que são as mensagens que o robô identifica como sendo do seu interesse, e aí você vai desperdiçar, né? Vai desperdiçar tempo de que você deveria estar descansando, vai acionar demais a parte visual, e aí é capaz que a pessoa não consegue dormir depois, né? A pessoa fica cansada, fica estressada, ou seja, desencadeia um milhão de coisas por conta de quê? Do início do trabalho, que foi justamente desperdiçar a oportunidade de fazer o que a gente deveria ter feito. Então, essa mensagem é uma mensagem que foi dita lá de 30 a 33, né? Época que Jesus ensinou as coisas, deixou ensinadas as coisas para a gente, mas a gente pode perfeitamente tirar esse código lá daquela época, já tem quase 2000 anos, e trazer para 2025 e adotar e entender e perceber que esse código é muito compatível com a nossa realidade atual. Mais do que isso, essa mensagem de hoje, a gente reputa, né? Eu estava conversando com o companheiro ali agora há pouco, na hora que a gente chegou, eu estava falando para ele assim, essa mensagem de hoje é uma mensagem espetacular, tá? Porque talvez seja uma das mensagens mais interessantes de Jesus, no sentido de uma coisinha que você falou rapidamente na prece, da pessoa recomeçar, sabe? Isso daí parece que é como se fosse assim, se a gente perguntasse, alguém perguntasse assim, Eduardo, qual é a senha do filho pródigo? A senha do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, é a gente entender que Deus não quer absolutamente saber o que nós fizemos nesse minuto para trás. Da agora para trás, não interessa o que nós fizemos de certo ou fizemos de errado. O que interessa é o que nós vamos nos esforçar para fazer certo daqui para frente. E esse conteúdo, ele, por exemplo, é totalmente afinado com a doutrina espírita, porque a gente lembra que dentro do Evangelho traz para a gente que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em dominar as suas más inclinações. Ou seja, nós somos conhecidos e seremos sempre reconhecidos pelos nossos esforços em fazer coisas boas daqui para frente. Para trás, larga para lá. Né? Para trás é o tipo do currículo que não tem nenhum cabimento. A gente vê essa mensagem de Jesus em vários momentos. Por exemplo, só para a gente poder perceber que não é uma coisa exclusiva desse ensinamento, dessa parábola, como no caso da mulher adúltera, ele chega e fala a mesmíssima coisa para ela. Né? Olha que você errou, tá tudo bem, tá bom. Daqui para trás, né? Daqui para trás, não quero saber o que interessa, daqui para frente. Madalena, a mesmíssima coisa. Chega na frente dele e olha para ela, olha que daqui para trás não interessa, o que interessa é daqui para frente. E todos nós precisamos entender que essa é a grande mensagem para cada um de nós. Nós sempre temos a oportunidade de recomeçar e reescrever as nossas histórias, fazendo histórias melhores, construindo histórias melhores, histórias de felicidade. E esse é uma maravilhosa mensagem que a doutrina espírita e que o cristianismo traz para a gente. A gente vai passar aqui alguns slides, a ideia aqui é o quê? É a gente mostrar, assim, superficialmente, né, eu encontrei na internet uns desenhos assim bem pueris e achei interessante, né? Porque dentro do código, né, e a gente vai trazer o código do jeito que ele está primeiro, para depois a gente substituir pelas coisas que são os nossos entendimentos a respeito da situação. E conta que são 2 filhos, o mais moço chega para o pai e diz, dá-me a minha parte da herança, o pai reparte a herança por eles, imediatamente o filho mais novo, pode avançar, tá? Isso, partiu para uma terra longínqua e desperdiçou tudo. E aí, logicamente, tendo desperdiçado tudo, passou a começar, né? Começou a padecer necessidades. O que acontece logo depois? Né? Ele entra numa situação de enorme desespero, pede ajuda a uma determinada pessoa,
e essa pessoa emprega, né, dá emprego para ele, mas só que dá emprego para ele, e o emprego é cuidar dos porcos na lavoura. E ele, na hora que vê os porcos se alimentando, aqui tem umas coisas interessantes que vale a pena, daqui a pouco eu vou falar mais detalhadamente, né? Mas é para a gente, que quem já foi numa fazenda e viu o porco se alimentando, né? A comida do porco é lavagem, que o pessoal chama, tá? É o resto das coisas que a pessoa planta, que estão em qualidade duvidosa, eles botam tudo dentro de baldes grandões, né, grandões, assim, baldes grandões, né, maiores daquele, né, não sei como é que é o nome, não é balde não, seria um tambor daqueles grandões. Aí o cara vai lá e joga ali assim, e o porco come tudo, não quer nem saber o que está comendo. E aí é interessante que esse companheiro, ele olha para aquela realidade, a situação dele está tão má, ele está tão mal na situação, que o que ele faz? Ele desejava comer a comida dos porcos. Tudo isso sendo contado no Evangelho. E aí o que acontece? Ele, olhando aquela situação, ele cai em si e ele, decidido, ele toma aquela decisão, né? Vou voltar para casa, não vou ficar parado aqui, né? Essa passagem de preparação do ambiente aqui trouxe a reflexão de Lucas a respeito do assunto, né, Lucas descreve dizendo assim, é o pensamento do companheiro, né, dizendo assim, né, eu estou aqui passando o maior sufoco, né, e na casa do meu pai, qualquer jornaleiro está comendo bem, né, e aí a pessoa não consegue perceber às vezes o que significa esse jornaleiro, né? Jornaleiro é porque a palavra provém de jornada. Jornaleiro é qualquer pessoa que faz uma atividade todos os dias, né, e aí nós adotamos a colocação de jornaleiro para aquele que trabalhava na banca de jornal todos os dias, né? Até atualmente nem tem muito sentido isso, né? Acho que eu nem vejo mais jornaleiro na rua, né? Ainda existe banca de jornal, mas vendendo doce, vendendo bala, vende tudo, né? Já virou né? Porque jornal não tem muito cabimento mais, né? Para a pessoa, jornal hoje em dia. E aí ele se decide a voltar para casa, né? E ele fala, vou voltar para minha casa. E no que ele volta para casa, o pai o vê e corre na sua direção. E uma vez correndo na sua direção, o pai fica muito feliz, obviamente, né, com aquele retorno. Pode avançar, tá? E aí o pai diz aos servos assim, tragam-lhe a melhor roupa, tragam um anel, tragam sandálias e vamos fazer um churrasco. Grande alegria, tá? Pelo amor de Deus, tá? Se alguém disser para mim que eu disse que no Evangelho está dizendo que ia fazer um churrasco, tá? É claro que isso daqui é a tradução do que está escrito lá. Ele pega aquela carne lá, aquele bicho lá, aquele animal, né? Mata o animal e vamos comer a carne. Né? Só que a gente está trazendo daquela época para hoje. Né? Então, na prática, o que estava acontecendo naquele momento era um churrasco. Era isso que ia acontecer. Tá? E aí ele segue o assunto, e aí o filho mais velho chega, né? O filho mais velho não estava na hora que o filho mais novo chegou, e aí o filho mais velho chega, reclama, mas vê que o pai estava feliz. Estava feliz por quê? Estava feliz com a volta do filho que estava perdido. Por favor. E aí, o que aconteceu, uma coisa muito interessante, né? Pode avançar mais um aí, que isso aí é só mostrando a felicidade do pai. Né? Aí aqui a gente já vai começar, né? Aí tem uma discussão do pai com o filho, né? O pai dizendo para o filho, você está aqui, o teu irmão voltou, a gente está aqui feliz pela volta do teu irmão, né? Estamos fazendo uma festa aqui pelo teu irmão, e você está aí fazendo esse tipo de discussão. Né? E aí o filho pega e fala, mas acontece que eu sempre te servi, sempre fiquei aqui o tempo todo, sempre fui o filho bonzinho, né? E agora, a verdade é que você nunca fez churrasco para mim. Aí agora o meu irmão que fez tudo errado, quando ele volta vai faz churrasco. Né? Então o que ele ficou foi com aquele sentimento de inveja, né? Que é uma coisa terrível, né? Diga-se de passagem. Né? E aí a gente vai começar a fazer o quê? Nós vamos pegar todo aquele código que a gente já leu aqui de uma maneira muito superficial e vamos passar a olhar do jeito como está escrito. E vamos substituir cada uma das coisas que estão escritas pelas coisas que a gente vai entendendo. Né? Dentro daquela filosofia que a gente colocou no início do trabalho, que Jesus utiliza. Né? Jesus é craque
em metáforas, em figuras de linguagem, em exageros, né, em hipérboles, né? Jesus o tempo todo fala e a gente tem que olhar o código e tem que perceber que o código que Jesus fala não é para ser olhado, não é para ser visto da maneira como a gente olha de maneira literal. Tá? Então, exemplos que a gente pode dar a respeito disso. Né? Lei do amor, por exemplo. Jesus chega lá na cruz, olha para Maria, fala, mulher, eis aí teu filho, se referindo a João. E aí olha para João e fala, filho, eis aí tua mãe. A gente precisa entender que Maria tinha filhos, ela não precisava cuidar de João. A gente precisa entender que João tinha mãe, então ele também não precisava cuidar de Maria. E tanto não era cuidar de Maria que ele só vai para Éfeso cuidar de Maria muitos anos depois. Então aquela recomendação que Jesus está fazendo naquele momento é simplesmente o seguinte, ei, vocês, humanidade, né? Ele está falando, é como se ele estivesse chegando para mim e falando assim, ei, vocês, né? Jesus era carioca, não sei se vocês sabiam disso, né? Então ele chegava e falava, ei, vocês estão ligados? Vocês estão ligados? Presta atenção. Todo mundo que você olhar na rua, você tem que amar essa pessoa como se essa pessoa fosse sua mãe. É o ápice do amor. Agora, se você fizer pensar de outra maneira, também pode pensar de outra maneira. Todas as pessoas que você olhar na rua, você tem que considerar como o amor de uma mãe por um filho. Ou seja, é o máximo do amor que a gente deve ter em relação com todas as pessoas que existem dentro da nossa sociedade. E essa situação de Jesus, ele fala isso o tempo todo. E nesse momento aqui ele diz assim, um certo homem tinha 2 filhos. Claro que nós podemos ler a mensagem e ficarmos na mensagem assim, que legal, um certo homem tinha 2 filhos. Mas nós preferimos ler e pensar assim, que um certo homem, ele está sempre se referindo a Deus, né? Ele é o filho do homem, ele é o filho da humanidade, um homem, né, que resolveu fazer não sei o quê. Então, é sempre, né, um homem tinha sua fazenda, um homem tinha sua plantação. Então, é sempre a ideia de que nós estamos falando de Deus. Então, Deus, né, nosso Pai, tinha não 2 filhos, mas tinha todos nós como filhos. E o mais moço deles, quem é o mais moço? O mais moço não precisa ser necessariamente o mais moço, né? Aqui entra um conceito um tanto complexo de entendimento, né? Porque quando nós somos criados espíritos, nós somos criados espíritos simples e ignorantes. E quando nós somos, né, criados simples e ignorantes, é como se nós tivéssemos, por exemplo, né, cada um de nós, cada pessoa, né, ela tivesse uma mesa, como essa que está aqui, grandona, com um monte de copos vazios. E cada copo desse significa uma virtude, cada copo desse significa você demonstrar que não tem determinadas situações. Tá? Então você tem o copo da paciência, você tem o copo do trabalho, você tem o copo da resignação, você tem o copo do esforço, você tem o copo da tolerância, você tem o copo... Para cada coisa você tem um copo. E o objetivo é o quê? É a gente, durante as nossas encarnações, a gente vai preenchendo os copos com essas virtudes. Então o que pode acontecer? Pode acontecer que em determinado momento das nossas vidas, quando você olha para uma determinada pessoa, essa pessoa, ela pode parecer ter um determinado padrão, quando na realidade o padrão que ela tem é dito por essa quantidade total de características. Por isso que quando Kardec chega lá no Livro dos Espíritos, na questão 685A, ele chega e diz assim, que a educação que importa para as pessoas não é a educação dos livros, mas é a educação que ele diz assim, dos caracteres que a pessoa possui, né? Dos hábitos adquiridos. Né? Então, esses caracteres, o que são esses caracteres? Caracteres, nesse caso, é plural de caráter. Tá? Então, é como se fosse assim, a gente pode ter alguns copos que estão um pouquinho mais cheios,
e pode ter outros copos que estão mais vazios. Então, segundo um determinado olhar, na hora que a pessoa escreve, na hora que Jesus cria o código dizendo do mais novo, do mais moço, ele não está falando do mais moço em idade. Ele está falando do mais moço em menor quantidade de virtudes adquiridas. Mas é muito importante que a gente perceba que o fato da gente ter uma pessoa mais moça e uma outra pessoa, entre aspas, mais velha, não quer dizer que o mais velho seja superior ao mais moço. Tá? Isso aí é muito interessante a gente perceber para a gente poder compreender lá no final do assunto, né, como que a questão é colocada. Isso daí a gente vê de maneira muito clara no Código de Jesus, né, tem uma passagem no Evangelho que ela é apoteótica, né, que Jesus chega para os fariseus. Né, quem eram os fariseus? Eles eram os... Né, a gente bota assim com a mão assim para a gente poder pensar, né? Aos olhos da população, eles eram os doutores da lei. Eles eram aqueles que estavam acima de todos. Aí o que Jesus olha aquele quadro e diz assim de maneira sensacional: ei, vocês, fariseus, eu quero dizer a vocês que as meretrizes e os publicanos vão anteceder vocês nos reinos dos céus. Ou seja, pessoas que estavam classificadas dentro da sociedade como dos menores de todos, Jesus está informando para eles que mesmo dentro da sociedade, eles parecendo serem os menores de todos, na realidade, esses que são os menores de todos, muitas das vezes vão anteceder aqueles que parecem ser os maiores de todos, quando a gente fala de entrada do reino de Deus. Então ele diz esse tipo de quadro, né, tentando pintar uma situação em que o filho chega para Deus e diz assim, que ele quer pensar e quer a parte que lhe cabe material, né? Ou seja, uma pessoa que está pensando na materialidade, Jesus coloca de maneira muito clara que é uma pessoa que não está apontando as suas energias num bom sentido. Não é bem isso que a gente deve fazer. Mas, de qualquer maneira, se o filho chega e pede a experiência material, o que Deus faz? Oferece ao filho a experiência material. Então ele pede a fazenda, né, a parte da fazenda que me pertence, e o pai vai lá e reparte, né, a fazenda de maneira que ele pode utilizar. Poucos dias depois, o que esse filho, mais uma vez, Jesus coloca o filho como sendo o mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. O que significa partir para uma terra longínqua? Significa que esse filho se afastou do pai, se afastou de Deus, se afastou das leis de Deus. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Mais uma vez a gente vai lembrar aqui do que Emmanuel colocou para a gente dentro da preparação do ambiente. O que é viver dissolutamente? É gastar o dinheiro só? Não. É perder a oportunidade de passar com os pais, é perder a oportunidade de fazer um carinho para um filho, é perder a oportunidade de ajudar uma pessoa que está na rua, é perder uma oportunidade de fazer o bem. Ou seja, estou aqui falando várias coisas que são coisas não materiais, que são coisas ligadas à espiritualidade. E muitas das vezes a pessoa só pensa em ocupar o tempo com as questões materiais, propriamente ditas. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer as necessidades. Vai mostrando para a gente que quando nós gastamos tudo na parte, quando a gente vai para a parte material, né, o que é a grande característica da parte material, né? Tudo que é material um dia vai acabar, tá? Não tem jeito. Se você pensar, eu vou investir agora só no meu corpo, pode ter certeza que daqui a pouco vai acabar, tá? Não é só para investir no corpo. Tem que investir no corpo e tem que investir no espírito, né? Se você só investir no corpo, você, com toda certeza, a gente está fadado a ter o fracasso chegando, batendo na nossa porta mais cedo ou mais tarde. E chegou-se um dos cidadãos, aquele daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar os porcos. Aquela situação que eu tinha falado no início ali da história. Ele pede ajuda a um companheiro, o companheiro vai e emprega ele, colocando ele para cuidar dos porcos. E ele, o que ele faz? Ele desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam.
E ninguém lhe dava nada. Ou seja, a gente vê que a situação estava bem complicada para o camarada, tá? Porque ele está olhando o porco comendo lavagem, tá? E ele está pensando em comer a comida do porco, tá? Ao nível de desespero que ele estava. Tá? A gente não tem, para quem não tem a experiência de fazer trabalho de distribuição de alimento, por exemplo, para moradores de rua, aqui no Rio de Janeiro, não passa por esse nível de experimentação. Tá? Essa experiência é uma coisa impressionante. Né? A gente lá no Jorge Niemeyer tem um trabalho chamado Gotas de Esperança, em que a gente faz distribuição de alimentos para moradores de rua. Né? E uma das ocasiões eu estava dirigindo, né, fazendo a distribuição, estava dirigindo assim, e aí no meio do nada, né, a gente costuma brincar com as companheiras que fazem parte da equipe, eu digo assim para elas, a gente tem que estar com olho de lince, sabe? Você tem que estar com olho agudo para poder encontrar dentro da tua caminhada onde tem uma pessoa sofrendo. E é impressionante, porque às vezes, né, num dia específico eu estava dirigindo, tá? Estava indo numa rua, e aí me deu aquele negócio assim, aquele estalo, né? Entra aqui. Aí eu falei, entra aqui? Eu falei, vou sair do caminho. Entra aqui. Eu falei, entra. Então tá bom, entro. Né? Entrei. E no que eu entrei, andei assim mais uns 200, 300 metros com o carro, tinha um camarada chafurdando, né, mexendo dentro de uma lixeira. Tá? E ele estava procurando, porque eu ainda flagrei assim, a distância, chegando perto dele, ele pegou uma coisa dentro da lixeira e botou na boca. Tá? Então, a dor do ser humano é uma coisa que a gente não consegue, é indescritível, a gente não consegue descrever o tamanho da dor que passam determinadas pessoas dentro da nossa sociedade. Só me lembro que quando eu cheguei perto dele com o carro, nós perguntamos para ele, amigo, você quer um lanche? Ele virou e fez assim, né? Foi aquele suspiro que a pessoa fala assim, ai meu Deus, sabe? Ele fez assim, e aí virou e disse, você não tem ideia da quantidade de vezes que eu estou pedindo a Deus para me ajudar. Né? E não estava encontrando ajuda, não estava encontrando saúde, estava mexendo no lixo, chafurdando o lixo. Né? E aí, quando a gente ofereceu o lanche para ele, ele ficou assim, nas nuvens. Né? E aí a gente consegue, quando vê uma situação como essa, a gente consegue imaginar, ter uma noção do que Jesus está tentando pintar. Ele está pintando um quadro que a pessoa está no fim da linha, ela está lá no buraco, lá no fundo do poço. Essa situação que ele está. Por favor. Só que aí o que acontece? Na hora que ele vai até o fundo do poço, ele cai em si. Né? E aí ele pensa aquele código que o Emmanuel pegou aqui no código de Lucas, né? Quantos trabalhadores meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? E ele lá coloca os trabalhadores do meu pai como uma tradução de jornaleiros, aquilo que a gente falou agora há pouco para vocês. E aí ele diz assim, resoluto, né? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Essa frase, essa parte aqui da história, né? A gente reputa que Jesus, eu acho que Jesus estava tentando fazer o quê? Jesus estava tentando mostrar para a gente que quando nós estamos na pior, muitas das vezes a gente pede arrego e fala qualquer coisa, sabe? Então aqui assim ele estava querendo colocar um código para a gente poder lembrar que muitas das vezes a gente vai, na hora que a gente reconhece que a gente errou, reconhece que está no fundo do poço, aí a pessoa pega, faz esse tipo de frase, essas frases mais ou menos frases feitas, né? E que muitas das vezes não significam a realidade do sentimento que a pessoa tem. Tá? Mas o mais interessante é a gente ver a continuidade do assunto. Por favor. Porque quando ele ainda estava longe, o que aconteceu? O pai o vê. Isso daqui, né? Viu o seu pai. Isso aqui devia estar dentro do código, devia estar com letras garrafais,
vermelho, amarelo, preto, azul, verde, colorido, um arco-íris colorido, um monte de seta apontando para cima, porque isso daqui é uma das coisas mais interessantes que existem dentro desse código que Jesus deixou para a gente. Porque Deus sempre está olhando para cada um de nós. Nada, absolutamente nada que nós fazemos é ocultado para Deus. Nada que a gente faz é ocultado para Deus. Então, o que vai acontecer? No momento em que a gente, no simples momento em que a gente, mesmo tendo feito um monte de coisas erradas, mesmo muitas das vezes colocando essa desculpa, esse arrependimento da boca para fora, para Deus isso pouco importa. Porque na hora que a gente faz esse aceno, o que Deus faz? Deus vem na nossa direção e não se importa com os nossos erros, ele se importa apenas com os nossos acertos. A gente tem exemplo dessa situação num filme do André Luiz, Nosso Lar 1, tá? Não sei se vocês viram o filme Nosso Lar 1, né? Se vocês viram o filme, quem viu, veja de novo. Quem já viu 2 vezes, veja a terceira, veja a quarta, porque tem um monte de coisinhas assim interessantes no meio do filme que a gente perde às vezes. Na hora que o Clarencio acabou de resgatar o André Luiz, ele está se deslocando na direção do Nosso Lar e tem uma companheira com um vestido, né, com um vestido de época, com um chapéu enorme assim, né? E aí ele percebe que a companheira está querendo se movimentar, tá? Aí o que ele, Clarencio, faz? Ele olha para ela olha para ele, ele olha para ela olha para ele, aí ele pega e faz assim, ó, tá? Só faz isso. Por quê? Porque o que se deseja é que a pessoa vá na direção da sua salvação. Que a pessoa se esforce pela sua salvação. O que o Clarencio faz? Ele estica a mão assim, tá? Se ela, porventura, fizer assim, ele vai correndo na direção dela. Entenderam? Essa imagem aqui é interessante, porque ela está mostrando exatamente isso. Na hora que o irmão se emociona, na hora que ele joga a toalha, na hora que ele pede perdão, e ele vai na direção do Pai, o Pai corre na direção dele. É assim que vem a salvação. Se a gente não fizer nenhuma movimentação para modificar a nossa condição, não vai acontecer nada para modificar a nossa condição. Isso é que a gente tem que perceber. E aí o pai corre, lança ali até ao pescoço, beija, e o filho diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Todos nós sempre somos dignos e sempre somos filhos de Deus. Mas o pai diz aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ou seja, estava fazendo um churrasco. Tá bom? É isso que a gente tem que entender. E aí começaram a alegrar-se. Ok, tudo bem, vamos seguindo. Porque aí o que acontece? Eis que volta para casa o filho mais velho. Quem é teoricamente o filho mais velho? Teoricamente o filho mais velho é aquele que possui maior hierarquia espiritual, mas na realidade a gente vai perceber pelo próprio comportamento dele, porque aqui nós temos 2 questões muito interessantes para a gente poder pensar. Existe a cobiça e existe a inveja. Né? O que é a cobiça? A cobiça é assim, né? Ela tem uma caneta e eu quero uma caneta. Então eu desejo a caneta que ela possui. Isso é cobiça. Eu estou tendo cobiça pela caneta dela. Tá? O que é a inveja? A inveja é: ela tem um carro e eu não tenho um carro. Eu não quero o carro dela, eu quero é que ela não tenha o carro. O nome disso é inveja.
O problema do companheiro mais velho aqui no caso é porque quando ele chega perto de casa, ouve a música, ouve as danças, chamando os servos, o servo conta para ele: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. E aí ele se indignou e não queria entrar. Ele não queria entrar porque o sentimento que ele tinha naquele momento era inveja. E aí a gente descobre que dentro daqueles vícios que as pessoas possuem, existe o egoísmo, que é a raiz de todos os demais vícios, e existem dois primos muito próximos do egoísmo. Um deles é o orgulho e o outro é a inveja. Então a gente vê que aquele companheiro que teoricamente era o mais velho, poderia ser chamado por todo mundo como sendo o mais velho, mas na realidade, perante Deus, não é o filho mais velho. Aí aqueles ensinamentos que a gente tem que o tempo todo estar percebendo, né, o verdadeiro tamanho espiritual da criatura e não o que parece ser o tamanho espiritual da criatura. Tá? Quem quiser ter uma breve noção a respeito disso, leia O Céu e o Inferno, no caso de Expiações Terrestres, capítulo... eu não sei de cabeça o capítulo, né? Desculpem, tá? Céu e Inferno, capítulo de Expiações Terrestres, na segunda parte do livro Céu e Inferno, tem lá o caso do Marcel, o menino do número 4, tá? O relatório do mentor, né, do anjo da guarda do Marcel, é algo de impressionante para a gente conseguir perceber a hierarquia espiritual do Marcel, tá? Vale a pena. Porque a pessoa olha para Marcel e pensa assim: eis aí uma das menores e dos últimos dentro da criação de Deus. E aí a gente vai perceber pela descrição que aquele espírito está adentrando ao patamar de espírito puro. Tá? Leiam e usem bastante o livro dos espíritos, porque é muito interessante a gente ver essas inversões que a gente vai percebendo dentro da doutrina espírita. E aí... ainda não volta um pouquinho que eu vou terminar de ler essa página aqui que tem importante. Não, isso aqui eu já li. Beleza, obrigado. E aí matou, tá ok. E aí, saindo o pai, o que aconteceu? O pai sai e aí ele vai e fala com o pai: eis que te sirvo tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Tá? Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, por favor. Então a gente percebe que ele estava totalmente indignado e ele mesmo se autopromove dizendo que nunca transgrediu um mandamento, né? Isso aí é a autopromoção, né? É o tipo do negócio que a gente... né, eu fico pensando assim, né? Eu estava lembrando um dia de uma conversa assim dentro de grupo de estudo, né, que aí a pessoa pegou e falou assim: diga que é algum defeito que você possui. Né? Aí o companheiro virou e falou assim: mas eu não possuo defeitos. Aí na hora que ele disse isso, obrigado, acabou dizendo um, né? Está na cara que o camarada que diz que não tem defeito nenhum é porque na realidade ele possui um defeito, né? E às vezes esse defeito é mais grave do que a gente possa imaginar, tá? Pode avançar mais um, por favor? Que já vai chegando no final do trabalho, né? E ele diz assim: filho, tu sempre estarás comigo. Claro, todos nós sempre estaremos com Deus. Não interessa, agiu certo, agiu errado, está na chuva, está na... não entendeu? Não interessa onde a pessoa está. Deus está conosco o tempo todo. Se a gente estiver certo ou se a gente estiver errado, Deus sempre estará ao nosso lado. Isso é um pensamento que muita gente acha que Deus estará sempre no lado do bonzinho, mas na realidade Deus está ao lado de todos os seres e de todas as coisas. Deus cuida de tudo. Na Gênese fala de maneira muito clara a respeito disso. Deus cuida das maiores coisas e cuida das menores coisas. Deus, através da onipotência, da onipresença, ele cuida de tudo que existe
dentro do universo. Esse conhecimento é um conhecimento tão claro que espíritas, católicos, todas as vertentes religiosas do planeta, inclusive cientistas, quando se veem sem saída, percebem que tudo que existe dentro do nosso mundo, a gente tem a presença da ação de Deus em nossas vidas. Então, ele diz assim, né? É Deus falando conosco: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E aí entra o fechamento da parábola com aquilo que a gente colocou como a senha do início do trabalho, dizendo para a gente, né, que nós sempre, o que importa é sempre entender que não importa o que fizemos antes de hoje. O que importa é o que nós vamos fazer a partir de hoje. E Deus não está se importando com esses nossos erros do passado. Porque os erros do passado, eles batem mais ou menos da mesma maneira como Jesus lá na cruz disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Porque se a pessoa souber o que tem que fazer, se pressupõe que ela vai começar a caminhar no sentido do que tem que ser feito. Tá? Então, um grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe todos nós, e que essa mensagem de muita esperança, de muito amparo de Deus, possa realmente bater fundo no coração de cada um de nós. Graças a Deus. Dá sempre uma nova chance de começar e nos mostra o caminho para ser feliz e perdoa quantas vezes precisar. Tudo aquilo que você pode que não se pode ver, Ele criou. O universo oferece a nós para merecer. Ele pede simplesmente o nosso amor. Em algum lugar Ele está esperando por você, e vivi contando os dias pra te ver. E você pode crer que Ele está esperando por você, como um filho que partiu, todos os bens gastou, mas um dia arrependido o Pai voltou. Esperando por você, e vivi contando os dias pra te ver. E você pode crer que Ele está esperando por você, como um filho que partiu, todos os bens gastou, mas um dia arrependido o Pai voltou.
A hora passou rápido. Muito bom, né? Então, eu posso falar assim, vamos recomeçar? Essa é a ideia. Muito bom, né? Queremos agradecer muito a sua presença. Com certeza, os nossos companheiros de casa também se sentiram assim muito acolhidos nesse momento, porque realmente foi uma mensagem de muita esperança para todos nós. E para finalizarmos, eu peço você, pode fazer a nossa prece? Obrigada. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Deus Pai amado, muito obrigado por esses ensinamentos, por esses benditos ensinamentos contidos no Teu Evangelho, esse roteiro de luz que nós devemos trilhar no caminho da nossa redenção. Muito obrigado, Senhor, pela presença amiga e generosa de todos esses benfeitores espirituais ligados ao Centro Espírita Miguel, que cada um de nós que estamos aqui presentes, que cada um de nós que estamos nas nossas casas, mesmo que a pessoa tenha acesso a esse vídeo alguns dias depois, um mês depois, um ano, não importa quando está tendo acesso a essa mensagem, tenha certeza, tenha convicção de que na hora que a gente estiver assistindo esse estudo, na hora que a gente estiver assistindo essa prece, imediatamente benfeitores espirituais ligados à atividade estarão próximos de nós, vibrando em nosso favor, vibrando em favor da nossa saúde, vibrando em favor do nosso bem-estar de todas as formas que nós precisamos. Nós te pedimos, Senhor, que por extensão da tua infinita misericórdia, que todos os nossos irmãos em humanidade que estão necessitando de amparo, possam nesse momento receber mais um pouco de ajuda. Sejam os nossos irmãos que estão doentes em casa, os nossos irmãos doentes nos hospitais, os nossos irmãos apenados, aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, aqueles que estão nas ruas, enfim, onde tiver um irmão nosso sofrendo, que a extensão da misericórdia de Deus, nosso Pai, possa cuidar desse nosso irmão, amparando, iluminando, dando conselhos, trazendo tudo o que for necessário para que esse irmão possa continuar a sua caminhada. Muito obrigado, Senhor, por tudo que recebemos na noite de hoje. Te damos graças a Deus. Obrigado, Senhor, por tanta paz. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, vivendo cada dia no tom da alegria, buscando reflorir. Obrigado, Senhor, pela estrela que ilumina a estrada escura. Senhor, desses filhos teus em luta. Obrigado, Senhor,
amor e muito mais. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, vivendo cada dia no tom da alegria, buscando reflorir. Obrigado, Senhor, pela estrela que ilumina a estrada escura desses filhos teus em luta. Obrigado, Senhor, pela chuva que dos olhos cai.